tarde para todos. Estou entendendo que está se passando aqui uma jornada já de alguns dias, né? E estamos no final. Eu acho que, inclusive, como eu vou trazer uma dimensão, uma visão que nada tem a ver especificamente com a área de segurança da informação ou gerenciamento de risco, vai dar um pouco alívio de um tópico adjacente, mas porém não exatamente o tema da segurança da informação, né? Então, o que a gente quer compartilhar com vocês hoje é algo que a gente está experimentando, já vinha antes, e conjuga um pouco o ambiente que a gente vive diretamente lá no Vale do Silício e aqui no Brasil. Eu, no momento, estou no Brasil, estou no Rio de Janeiro, já fui lá para a Califórnia 2 vezes aí durante o período da pandemia. Me lembro que a primeira vez que eu usei a máscara esse ano foi em fevereiro, 26 de fevereiro. Então, eu queria compartilhar com vocês como é que esse coroname, que eu chamo, e eu vou explicar daqui a pouco, ele determina uma nova arquitetura para a gente, né? Como sociedade, né? E aí dentro de um contexto exponencial, contexto digital. Rapidamente, um background meu pessoal, então, sou brinco-amerioca, né? Americano criado no Brasil. Estou na área de TI desde 86, em internacionalização desde 91, e desde 2001 eu opero uma boutique de advisory na área de internacionalização e uma aceleradora de startups. A gente atua também aí na CESP, que é uma das principais entidades empresariais do setor, e eu tive muita sorte aí que, né, em determinado momento do nosso trabalho de internacionalização, a gente ganhou uma vitrine, ganhou um holofote, ganhou uma medalha, né? Então, hoje, o que eu queria compartilhar com vocês é dar um pouquinho mais de contexto, dar um pouquinho mais de uma visão holística e não tão específica quanto o tema que é tão importante e cada vez mais nesse mundo digital, que é a segurança, né? Então, é um pouco o contexto da globalização, aí depois eu vou querer também fazer aí, uma comparação de 2 paralelos de períodos de inovação. Vou contar para vocês o que é o coronavírus. Mostrar que o futuro da inovação está realmente dependendo muito mais agora de mindset e pessoas dentro de um contexto onde elas estejam realmente capacitadas, habilitadas para desempenhar, né? Especialmente num momento como a gente vive agora, que é de grandes incertezas. Eu particularmente digo que se há uma coisa em comum que todos nós estamos vivendo, é que estamos todos aprendedores, né? Contração do aprendiz, né? Aprendendo coisas novas, e do empreendedor, tendo que experimentar, tendo que validar, tendo que buscar novos caminhos, né? Tendo que ter aquele mindset de empreender. Mas então, aqui dando contexto para vocês, olhando um pouco mais para trás, né? E aqui empresto um pouco o que é o conceito do livro do Thomas Friedman, lançado em 2005, O Mundo é Plano, e eu digo até que o mundo já está plano há muito tempo e agora está achatando o quintal de todo mundo, né? A tecnologia avança a passos largos e ele criou todo um layout onde está todo mundo nivelado, né? Com a mesma capacidade de poder desempenhar. Mas se a gente for olhar a história, e eu particularmente gosto muito de olhar a história para entender presente e poder planejar futuro. Então, o movimento de globalização, a gente sabe que não começou agora, né? E dentro do registro que o Thomas Friedman faz no livro dele, ele coloca justamente a 1.0 no período em que ele chama da globalização das nações, né? Que estavam resolvidas os grandes poderios navais. Era a Inglaterra, a França, a Holanda, Portugal, a Espanha, que estavam dominando os mares, né? E buscando expandir realmente o que era essa geografia. Muito em função do comércio, um comércio até que vinha, né, pelas Índias. E é justamente com esse caminho das Índias que surge, então, a globalização 2.0, a partir de 1800, onde surge a primeira empresa que depois se torna multinacional e, inclusive, estabelece a primeira ordem de investimento, né? Que foi a Companhia Holandesa das Índias, né? E das Índias Orientais. E a Companhia das Índias Orientais, então, estabelece ali a pedra fundamental do que vem a ser conhecido depois como as multinacionais. E, nesse momento, se diz que o mundo, né, na globalização, ele tem uma redução, ele encolhe.
que agora eu saio de nações para empresas. E aí, depois, a partir de 2000, com o evento da consolidação da internet, o mundo encolhe mais, porque agora ele está totalmente conectado em tempo real, 24/7. E aí você tem uma adesão ao que o Thomas Friedman retrata no livro dele, que ele chega até a 3.0. E eu trago, adicionalmente, a 4.0, que eu digo que está em curso, especialmente por causa do coronavírus, que é a globalização das pessoas. Né? E quando, agora, trazendo um pouquinho agora de específico desse histórico para trás, né? Comparando períodos que foram considerados de grande jornadas de inovação. Então, o primeiro período que teve esse reconhecimento como sendo, né, um período de grandes inovações foi de 1760 a 1840, com a Revolução Industrial. Entretanto, só foi reconhecido como tal 40 anos depois, por um historiador. Só naquele momento é que ele é reconhecido. Né? Mas, então, quem estava vivendo naquela época da Revolução Industrial estava vivendo já a inovação, né, esse momento grandioso, mas não tinha ainda sido se percebido. E eu digo que é exatamente o que aconteceu conosco, está acontecendo conosco. Né? O Coronami é a contração que a gente faz com o corona, com um tsunami silencioso, desapercebido, acontecendo por baixo, que era a transformação digital. Então, no final, a transformação digital já aconteceu, porque o corona fez o quê? Esse tsunami de turbinar, de arrasar o quarteirão e acelerar. Tem contas que estão sendo feitas aí que provavelmente a gente vai agora, no final, até o final dessa década, perceber que o avanço tecnológico deu um salto de pelo menos 30 anos em 2. Se a gente for olhar um pouco antes do Coronami, já existia aí um sentimento muito forte por grande maior parte dos líderes das empresas que sabiam que elas só iam conseguir resolver os seus problemas, seus desafios empresariais com o uso da tecnologia, né, advindo da transformação digital, e muitos já, inclusive, endereçando alguma questão que tivesse nesse contexto de buscar uma posição forte nesse novo mundo. Mas antes do coronavírus já tem aquele movimento, né, da obsolescência, onde você tinha já uma redução da vida útil de uma Fortune 500 de 61 para 18 anos. E agora, depois do coronavírus, né, se ninguém acordar, depois de 2027, e nem no Jurassic Park eles vão estar, porque eles vão estar debaixo da Terra. E aí eu brinco um pouco, né, o meu lado americano tem aí, absorveu muito a cultura do que eu chamo do acronismo, sopa de letrinhas. Né? Então, a gente está sempre fazendo sopa de letrinhas para tudo. E tem uma clássica americana que todo mundo reconhece, que é o DoD, Department of Defense. E todo mundo reconhece porque é o principal comprador do planeta. Né? Então, todo mundo quer bater ali e esteja como cliente. E eu digo, não, olha, acabou, depois dessa era que a gente está vivendo, não tem mais Department of Defense. DoD é Digital or Die. E a velocidade da mudança é tão grande que já mudou. É DDoD, é Data Driven or Die, é a orientação a dados. E aí a grande pergunta, né, para todos, e é uma pergunta que não vale só para uma jornada empresarial, vale para a sua jornada pessoal, tanto pessoal dentro de carreira, quanto dentro de pessoal no contexto holístico, é como é que eu vou garantir o meu futuro para frente com esse mundo cada vez mais globalizado e digitalizado. O coronami, ele realmente, né, esse tsunami que ele passa em cima do corona, do ponto de vista prático, estamos fazendo, sem dúvida, data-driven. Eu tenho que me orientar por dados agora. A adoção da inteligência artificial também é inevitável, né, e também a capacidade da automação. A velocidade da mudança, eu agora tenho que internalizar que é a única constante que eu posso garantir que vai acontecer, e exigindo, então, que as pessoas, que as organizações tenham agilidade dentro do contexto da sua jornada empresarial. E, no final, esse vai ser o principal motor dentro do contexto empresarial. Só que o contexto empresarial é feito de pessoas. Então, quando a gente fala
de agilidade de negócios, business agility, não se fala somente de metodologias, se fala também de posturas e atitudes. E justamente o debate que eu tenho aqui com o meu amigo Dave West, que é o presidente da Scrum.org, né? Ele está muito focado em metodologias e com muita propriedade. Eu gosto muito da fala dele. E depois eu procuro trazer um outro componente que agrega essa posição que o Dave apresenta, que é justamente o lado mais comportamental. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Hi, my name's Dave West, CEO and product owner at Scrum.org. I want to talk to you briefly about business agility. Firstly, I'd like to determine what business agility is. It seems a bit of a buzzword, nobody's asking about it. But when I think of business agility, I think of three things. I think, one, it's about speed. Now, that doesn't mean you have to be super fast, and not all agile businesses are the same speed. In fact, there are a lot of different speeds depending on the environment around them. Ultimately what we're looking at with agility isn't super fast speed, it's market determined speed, to be as fast as your customers and your competitors need you to be. Secondly, I think it is the ability to inspect. So you can deliver value in a speedy way, but if you don't inspect that value being delivered, how it's being used, how it's being consumed, what your customers and stakeholders, people that are paying for it ultimately care about that value, then you won't be able to respond to any changes that are happening around the value you're delivering. So the second one is in the ability to inspect. The third thing is really the ability to change. So you deliver at an appropriate speed, you inspect the results, ability to actually adapt in response to the things that you learn. Now, you must be able to adapt at an appropriate cadence, and you must have flexibility to be able to do that. Now, that normally means you have to have minimal waste in your system, and you need to have enough slack in your system to effectively be able to change. So that's what I think business agile is, or being an agile business is all about. But don't take my words for it. Go and listen to Robert Janssen talk about the two main actions to improve to deliver on business agility. Hopefully you'll listen to Robert talk about this. He's got some interesting insights, and I'm sorry I can't be there with you. Have fun and be agile. Então, o contexto que a gente quer compartilhar aqui, que a gente entende que faz parte do conjunto, onde o que o Dave West acaba de falar também tem a sua propriedade. Uma é essa cultura nova que a gente precisa ter, a gente chama de cultura empreendedora. A outra é a destreza digital, que combina justamente essa habilidade que você tem de conjugar os dois mundos agora, né? O mundo do átomo e o mundo do bit. E quando você busca a conjugação das duas coisas, você está falando também do desenvolvimento das habilidades em termos de hard skills and soft skills, entendendo o que são atitudes, o que são ambientes, o que são os efeitos colaborativos, versus as competências específicas dentro desse contexto digital, onde as ferramentas e metodologias são específicas e diferentes daquelas que a gente conhecia anteriormente. Então, para que a gente possa ser inovador, é aquela velha história. Se eu quero atingir coisas diferentes, eu não posso estar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu tenho que fazer algo diferente, né? Senão eu vou produzir o mesmo resultado que eu estava produzindo antes. Então, a gente tem que começar pela maneira que a gente pensa, né? Porque a ação ela é decorrente de um processo sistêmico de pensamento, né? Ela pode ser muito rápido e você nem perceba, né? Mas a tua ação já foi pré-condicionada a partir dessa faísca de pensamento. Nosso sistema operacional interno está tudo programado para essa realidade, e ela precisa de um upgrade, tal qual, aqui no exemplo, um celular. Quando a gente for olhar o modelo mental, o modelo emocional que as pessoas normalmente têm, elas estão sempre naquela coisa, prever e planejar, prever e planejar, prever e planejar. E esse sistema operacional ele não tem mais total aderência a essa nova realidade, onde você tem muita incerteza. É muito aprendedor, né? Quando você é empreendedor, fase inicial de uma jornada empresarial,
é o que se mais tem, é um conjunto de incertezas, você tem muito mais incerteza que certeza, né? O que, aliás, é a realidade de todos hoje. Então, esse upgrade, ele passa por aí, vai ser primeiro ter aí uma visão do que a gente está chamando do inner agility, é reconhecer quais são as crenças, os preconceitos, né? Quais são as teorias e as opiniões que te formam, que formam aquilo que você acredita, na qual você tem convicção, gatilhos emocionais também, né? Que são experiências vividas e que nos transformam naquilo que a gente representa e atitude que a gente demonstra. Mas então esse impacto do Coronami, né, ele fez o quê? A gente fazer uma reflexão, um reboot pessoal, né, de valores, prioridades, nossos modelos, né, e para a gente ter o que é o inner agility, para depois ter ressonância com o outer agility, que está no contexto do business, né, e aí eu tenho frameworks, eu tenho metodologias, eu tenho processo, eu tenho tecnologia, mas eu tenho que também estar, né, com o fit, né, o inner fit com o outer fit, e aí isso vem com a questão que eu valorizar as pessoas, as diferenças. Né? Eu brinco muito que né, a gente se aprende um pouco com a melhor, mas na realidade a gente é um grande vira-lata. Entre meus avós e meus pais, são 6 nacionalidades diferentes, e algumas com imersão cultural. Então, a gente entende que hoje se há algum elemento de segurança, é a gente realmente valorizar a diversidade. Né? Inclusive, a diversidade do contexto empresarial é o que vai produzir diferenciais, experiências distintas que vão ser aquelas mais procuradas, mais queridas, justamente oferecerem esse componente da diversidade. Outra coisa que é ter um bate-pronto inteiro. Mas vocês sabem, olha, a mudança é um constante, vai ser único absoluto. Né? Eu digo que, inclusive, aí com essa visão de ter 6 nacionalidades culturais diferentes, o brasileiro tem já na sua própria cultura, e eu chamo de DNA cultural, um bate-pronto maravilhoso nesse cenário mais competitivo. Né? Porque ele, na hora de sem perguntar nada, é a cultura que eu melhor conheço, que melhor faz o que eu chamo de pegar uma bola quadrada, matar no peito e botar redonda no chão, né? Que é o problem solving. E você pode ter certeza que nesse mundo novo exponencial digital, né, o problem solving também exponencializa da mesma forma a quantidade e a importância. E entender que a responsabilidade, né, acesso a conhecimento, capacidade de relacionamento, está muito nivelado. Então, é a velocidade de resposta que eu dou para isso que eu consigo ter acesso na frente de outros com maior propriedade que vai me fazer diferença. E tudo isso volta no sistema operacional interno da gente. Então, agora, nesse mundo grande, total de incertezas, eu tenho que usar outros mecanismos também associados com aquele predicting plan, que não estão tão no contexto de eu estar ali no matricial, né? Então, que a gente chama aqui do sense respond, que é a questão do who, when, where, what, why, né? Que é a conexão com um valor maior, né? Lembra valores, crenças, propósito, né? Então, quando você pensa sobre um exemplo de esse mindset que eu estou aqui trazendo para vocês, que precisa realmente consolidar dentro de uma nova base, né, a base do Sense Respond, está aberto para conectar. Ele está também entendendo que, olha, se não for aqui no coletivo, no colaborativo, as coisas não vão acontecer. Né? E se a gente for olhar em todas as dimensões aqui ao redor das nossas vidas, o coletivo está ganhando de braçada. Quer dizer, nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós. E isso ficou muito mais evidente agora, depois do coronavírus. Né? Eu acho que as nossas gerações novas estão aprendendo melhor com a questão de a gente conseguir ter e receber feedback, né? Que é uma coisa culturalmente no Brasil sempre complexa, né? As pessoas às vezes pegam o feedback como sendo uma coisa pessoal e quando na verdade o feedback é sobre o processo para poder corrigir, né? Mas então para a gente poder dentro do que a gente chama de 2 pilares, né? Tinha a cultura empreendedora, né? Cultura empresarial empreendedora e depois a destreza digital. Na cultura empreendedora,
para que eu possa criar esse empoderamento, então, voltando, eu preciso, acima de tudo, valorizar as pessoas e as diferenças. Eu tenho que convidar as diferenças, eu tenho que justamente celebrar a diversidade. Eu tenho que ter uma postura onde eu mostro que eu entendo que a mudança é a única constante absoluta. Eu também tenho que entender que, olha, nenhum de nós vai ser tão capaz quanto todos nós e que todo mundo tem que estar com o seu bate-pronto extremamente calibrado. E quando você consegue fazer isso, você consegue criar mais valor, ou de repente enxergar novos modelos de negócio, novos fluxos de receita. Você passa a ser protagonista do ecossistema, e, inclusive, também consegue incorporar mais a sua proposta de valor fazendo as acoplagens de tecnologia. Mas quando você agora traz para o destreza digital, que é o segundo pilar, aí você também tem 3 drivers super importantes. E vocês vão perceber que eu estou falando aqui não tem nada a ver especificamente em tecnologia, tem a ver com comportamento, tem a ver com mindset, tem a ver com pessoas. Porque no final do dia, e aí eu compartilho com você que como aceleradora, quando a gente olha para uma oportunidade, uma startup, quando a gente olha se vai querer investir ou não, vai querer acelerar ou não, hoje a gente sabe muito bem que tem que olhar a equipe, que a equipe, a execução é onde reside a maior possibilidade, a maior probabilidade de acontecer ou não. Aquela velha máxima de investir no jockey e não no cavalo é, inclusive, uma metáfora real. Se você perguntar a qualquer criador de cavalos, eles vão te dizer: você pode pegar um pangaré, botar um bom jockey em cima, ele pode ganhar uma corrida assim. Agora, se pegar um bom cavalo e botar um 0 à esquerda para cavalgá-lo, não ganha nada. Então, é muito importante, a gente ter essa visão de que, se eu não tiver uma equipe redonda, que primeiro tem esse alinhamento, que está dentro mais do contexto cultural, e segundo, tem as habilidades que esse mundo novo exponencial digital, eu não vou conseguir fazer mais nada. Não precisa ter financeiro, não precisa ter operacional, eu preciso começar por aqui. E isso vem de liderança. Eu tenho que ter uma liderança que seja realmente aquela que empodera. Eu tenho que ter um ambiente que estimule. Hoje o ambiente, provavelmente, tem muita incerteza em função do coronavírus, porque está tudo fragmentado. E eu tenho que também ter ali aquele conjunto de competências, habilidades, dentro não só da minha, que eu chamo cadeia interna de colaboradores, mas da minha cadeia intelectual, do meu produto inteiro, daquilo que é a experiência total do usuário, que de repente não é só a minha parte, mas tem outros componentes que integram nessa experiência do usuário, que para ele é o produto inteiro. E eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar que exista a consistência na cadeia inteira. Na liderança, então, no primeiro driver, tem que ser transformacional, do ponto de vista de realmente conseguir ter o poder de síntese do que é aquilo, que é a visão, o propósito maior daquilo que está se buscando, então, se empreender, todo aquele esforço, toda aquela garra para poder alcançar. Então, se não tiver essa visão transformacional, as pessoas querem participar de algo que, desde depois, poxa, eu participei daquilo, aquilo tem relevância para muita gente, para muitas pessoas, e eu tive minha parcela de contribuição. Focado no cliente, na verdade, é focado no cliente, mas é focado no cliente percebendo o foco do cliente. Essa é uma grande inversão nessa nova cultura empreendedora que o Steve Blank lá atrás trouxe para a gente, que, na verdade, não se desenha alguma coisa para depois ver se o mercado quer comprar, você vai no mercado entender quais são as dores, para depois, na prancheta, desenhar e aí fazer os processos de validação. O integrado é justamente o que eu chamo do... A narrativa tem que ser parte central do discurso e da atitude. I can talk the talk, but I gotta walk my talk. Então, é justamente poder fazer com ela. E relevante para os colaboradores, quer dizer, a gente tem um alinhamento dos objetivos e propósitos maior da organização, mas ele tem que ter relevância para o meu individual, tanto do ponto de vista individual carreira quanto individual pessoal. E quando se consegue fazer isso, adivinha o que acontece? No resultado final, prático da organização, o impacto que tem. Então, na liderança, a liderança sozinha consegue fazer pelo menos 2,4 vezes mais o resultado final só por essa mudança de postura. Quando a gente olha o segundo driver, que é o driver do ambiente,
Olha, colaborativo, fundamental, né? Aliás, esse DNA de colaboração é uma coisa muito forte no Vale do Silício, né? Lá, aquilo ali tem lá toda uma história, como é que isso acontece, como é que sedimentou e hoje faz parte natural do código genético deles. Tá? Mas hoje também você sabe o quanto que isso é definitivamente um diferencial quando se entra em campo. Outro diferencial é a área de tecnologia, ela não ser mais só aquele, né, área de resolver problemas, né, quando tem problemas. É ao contrário, ele ser proativo na capacitação e na habilitação de toda a cadeia, para que ele possa, então, atuar como um consultor, para que cada um possa estar desempenhando da melhor forma possível dentro daquilo que é um alinhamento de um objetivo que todo mundo consagrou. O efeito LinkedIn, né, é a percepção que todo mundo tem, obviamente, a sensação do pertencimento, do desejo de pertencimento. Então, é fundamental que isso seja promovido, que o ambiente naturalmente promova espontaneamente essa visão de quanto que o LinkedIn tem a capacidade de multiplicar os pães, a capacidade de aumentar e de exponencializar as ações, as atividades, os pensamentos, as conexões. O autoatendimento faz parte da velocidade também, né? Quer dizer, quanto mais eu dou a capacidade do autoatendimento, sem dúvida nenhuma, eu estou dando e delegando a capacidade de decisão. E quanto mais decisão eu tiver dentro do meu caminho de produção, mais agilidade eu estou tendo, né? Eu não estou voltando nas hierarquias para decidir, estou deixando lá na frente. Então, quanto mais autosserviço eu crio, mais eu consolido essa posição, mais agilidade eu trago. E quando você faz isso, novamente você tem um impacto no resultado final da organização que é significativo. E no terceiro driver, que são justamente as competências dos stakeholders, aí novamente eu chamo stakeholders todo mundo na cadeia, o business acumen, obviamente, é a consistência do contexto empresarial. Quer dizer, eu conheço o segmento que eu atuo, eu sei quais são nossos diferenciais, conheço a concorrência, eu estou inserido nesse contexto. Eu entendo desse campeonato, eu sei quais os times estão jogando, eu sei quem é que joga melhor defesa, melhor ataque, eu estou totalmente integrado com ele. Ao mesmo tempo, meu bate-pronto está calibradíssimo. E a calibragem do bate-pronto vem de uma cultura que é onde, inclusive, é um desafio no cenário brasileiro, que é a questão do fracasso. A gente precisa entender que para a gente ter melhores resultados, eu tenho que valorizar o fracasso também. Por quê? Porque eu não estou valorizando somente o fracasso. Eu estou, acima de tudo, valorizando a iniciativa. Fracasso é quando eu erro 2 vezes a mesma coisa, porque aí eu não aprendi. Mas se eu não crio uma cultura, porque eu promovo que as pessoas possam falhar e aí poder voltar e corrigir, eu não promovo a iniciativa, eu não promovo a agilidade. E pensamento sistêmico, obviamente, é de você ter relações internas e externas comprometidas com aquilo que se entende que é a melhor forma de você operacionalizar e executar, né? Seja a plataforma X, Y, Z, mas é aquilo que está consagrado, né? Ajuda justamente a criar essa sistematização e criar que exista, né, uma conformidade dos vários colaboradores em campo jogando, né? É o entrosamento, né, basicamente. É o reconhecimento de como é que a gente joga. 4-4-3, 4-2-1, 4-1, 4-1, aquilo que foi determinado pela orientação da comissão técnica. E quando você faz isso, o impacto também é fenomenal no resultado final. Então, isso são os 2 principais drivers, né, que a gente estava pontuando, que primeiro é a cultura, é o mindset, e o outro é justamente a questão da destreza digital. Mas a destreza digital tem seus componentes que não são ligados somente às competências, tem ligado a você entender contexto. E quando você dá né, essa abertura, flexibiliza o ambiente, dá essa possibilidade das pessoas criarem, de elas poderem ser e assumirem riscos, o resultado final é que todo mundo ganha. A colaboração é mais efetiva, ela gera melhores resultados, ela cria todo né, um fortalecimento do coletivo que passa a ter capacidade de produção e de evolução muito maior que seus concorrentes. No final, é um fator de competitividade, que é feito por Business Agility. E quando você consegue fazer isso, você consegue
sedimentar na sua organização aqueles soft skills que, de forma coletiva, quando coletivo, cara, arrasa quarteirão, é coroname, né? Vai fazer varredura, porque você vai ter uma organização, um time entrosado, que é responsivo, adaptativo, bate-pronto, calibrado, é dinâmico, consegue reverter, virar, vai e volta, é rápido no pensamento e a colaboração. Existe altruísmo acima de qualquer coisa. Então, era isso inicialmente que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Eu vou fazer só aqui uma jornada aqui da leitura que eu recomendo, tá? E aí vou ficar aberto para perguntas. O Mundo é Plano, para mim, ali é um divisor de águas, ele foi publicado em 2005. Ele pega 10, para quem não leu, né? Ele pega 10 momentos da história de 1989 até aquele momento, né? E constrói um mosaico, constrói lá uma história, um fio condutor. E o único desses 10 que não é relacionado à tecnologia é o primeiro, que é a quebra do Muro de Berlim. Então, é muito interessante, porque provavelmente, eu não sei quantos estão há quanto tempo no setor de tecnologia que estão me ouvindo hoje, eu estou, obviamente, há algum tempo, mas eu vivi todos aqueles 9 tecnológicos, passei por todos nós, mas eu nunca tinha construído aquele mosaico, da forma que ele apresentou. Então, é muito interessante. The Big Switch, Nicholas Carnes trouxe para o Brasil na época dos eventos, isso foi lá em 2008, e ele foi o primeiro cara que falou que a tecnologia vai ser que nem eletricidade, né? É plug and play, plec, plec, liga, liga, desliga, liga, desliga. Né? É basicamente o que a gente vive. The Whole New Mind, aí toca um pouco com o que a gente falou hoje. The Whole New Mind, Daniel Pink, ele escreve muito aqui nesse livro sobre a diferença de como é que é o processo do pensamento do lado direito do cérebro com o lado esquerdo. Um muito voltado para a área da criatividade, poder de síntese, narrativa, enquanto o outro muito analítico, né? Muito pragmático. Inclusive, eu dei esse livro para minha filha, né? Porque ela estava meio confusa, porque lado que ela queria ir. Eu sabia, claro, do ano de fora, que era natural dela, mas não adiantava eles falar. Então, eu dei esse livro para ela e foi bom porque bateu em cima. Evolve Agility, Michael Hammond, a gente trouxe para o Brasil para falar também, e para mim, ele que me ajudou a entender melhor essa questão da conexão do Inner Agility, que é a capacidade das pessoas individualmente, nesse contexto maior empresarial, com o fundamento do Business Agility, que agora é fundamental para a sobrevivência. Turning Point e Blink, né, ambos de Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell adoro como escritor, ele não tem só esses livros, mas esses valem a pena. O Zero to One, Peter Thiel, é uma narrativa interessante, porque ele conta a história como para eles no PayPal. A maior dificuldade era conseguir aquele primeiro cliente. E foram várias tentativas, várias jornadas, vários pilotos, mas que depois que ele conseguiu aquele primeiro cliente, poxa, agora tem uma receita que deu certo. Então, é só repetir essa receita, que alguma hora ela vai repetir de novo. E é mais ou menos isso, ele conta a jornada, vale a pena. E o Measure What Matters, para mim, agora é Bíblia em termos de, hoje, quem está querendo fazer desenvolvimento rápido e comprometido, com essa visão de business agility sistêmico, inner e outer, mas também com um framework pragmático de resultados. Measure What Matters está na fundamentação da metodologia OKR, Objectives and Key Results. E essa metodologia, na verdade, foi criada lá atrás por Peter Drucker, chamava outra coisa. Ele nem bem que abandonou a metodologia, porque houve muita resistência pelos executivos na época. E quem abraçou muito, e ficou e forçou dentro da organização dele, foi o Andy Grove na Intel. Inclusive, tem uma história interessante que aquela campanha Intel Inside, ela é resultante de todo um trabalho que foi feito em cima da metodologia OKR. E o estagiário que foi delegado pelo Andy Grove para ser lá o capataz da aplicação, a implementação do OKR na Intel, era o John Doerr. 20 anos depois, ele saiu com burro na sombra, virou investidor anjo no Vale, e aí a primeira empresa que ele foi investir, ele falou, olha, eu invisto em você se você usar o OKR. Essa empresa foi a Google. Ele não, acho que está sorrindo à toa até hoje, e a Google usa OKR até hoje com seus 60 mil funcionários. Esse livro vale a pena ler, Measure What Matters, tem a versão em português também, avalia o que importa, vale a pena. Então, olha, meus contatos aqui, alguém quiser depois fazer uma conexão direta,
estamos sempre à disposição. E eu fico aqui, Alessandra, aberto para perguntas, caso haja alguma agora.